Olá, seja muito bem-vindo a mais um Câmara em Pauta. No programa de hoje a gente vai falar sobre a nova lei de trânsito. Será que você já está sabendo aí as mudanças que vão acontecer e que vão certamente impactar a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós? Para falar sobre isso, nós temos hoje 3 convidados. A gente recebe virtualmente, como tem sido sempre durante a pandemia, o Fernando Pedrosa, que é formado em comunicação social. O Fernando foi coordenador do PARE, que é o Programa de Redução de Acidentes no Trânsito, e é especialista em prevenção e educação para o trânsito. Fernando, obrigada pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. A gente te agradece. A gente vai conversar também com o Frederico de Moura Carneiro, que é diretor do Denatran e presidente do CONTRAN, é consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de trânsito e transportes. Frederico, obrigada pela sua presença também. Olá, Renata, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade aqui de esclarecer um pouco mais sobre essa nova lei. Vamos falar sobre ela. E por fim, e como a gente sempre fala, não menos importante, é claro, o deputado Hugo Leal Melo da Silva, deputado pelo PSD, pelo Rio de Janeiro, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Deputado, obrigada pela sua presença também. Eu agradeço e tenho certeza que teremos um bom debate para a aplicação dessa nova legislação para o trânsito inteiro. Depois a gente vai começar conversando aqui pelo senhor, perguntando o seguinte: a lei, ela já estão correndo aqueles 180 dias para que a lei entre em vigor. Em que passo que está a aprovação? Já é uma lei, a gente está aguardando só que ela entre em vigor, provavelmente em abril, é isso? Exatamente. Nós estamos aí na chamada vacatio legis, né? É o tempo de maturação, vamos dizer assim. A lei 14.071 já foi publicada, já está em vigor, e nós temos também a apreciação dos vetos, né? A perspectiva ainda que nós possamos apreciar os vetos. Algumas matérias foram vetadas, algumas que são matérias que são, eu entendo que foram importantes, o veto, e outras que há uma discussão sobre elas. Então, hoje, a lei 14.071 já está em vigor, com relação à renovação da carteira, o prazo de renovação, o prazo de recurso, e outros temas que esse projeto, né, de atualização do Código de Trânsito trouxe. Então, nós temos isso. Agora, nós estamos aguardando exatamente esse período, né, que nós chamamos período de adequação dos órgãos de trânsito, dos seus sistemas e tudo mais, para a aplicação plena da legislação. Certo. A gente vai pontuar aqui algumas questões da lei, algumas alterações dela, e falar sobre a opinião de todos vocês a respeito disso. Eu imagino que, né, todos os 3 conheçam a lei. E para iniciar aqui também com o Fernando, eu gostaria de saber a opinião do Fernando, antes da gente entrar nos temas específicos, se ele acha que foi uma lei, a aprovação dessa lei vai ser benéfica ou vai trazer alguma questão que fique em dúvida se foi ou não bom. Fernando, qual é a sua opinião geral para a gente iniciar com relação à lei? Bom, Renata, primeiro eu queria acrescentar um dado. A minha participação aqui, eu estou representando a ONG Trânsito Amigo, que é uma ONG de vítimas de trânsito, além dos créditos que você me citou. Também quero registrar aqui o prazer de estar participando aqui com o deputado Hugo Leal, do qual eu fiz parte do gabinete durante alguns anos, nas primeiras legislaturas. Também saudar o Frederico, né? Eu sou egresso do ministério que hoje ele integra, Ministério da Agricultura, ainda Ministério do Transporte, sou aposentado. E com relação à lei, eu diria que a gente teve um avanço, sim, significativo com relação ao texto original do Código de Trânsito, e um avanço espetacular com relação ao projeto original. O projeto original, que era o PL 3267 do governo. Então, tivemos um avanço expressivo, mas, falando em nome das vítimas de trânsito, a gente pontua alguns pontos positivos, que são predominantemente positivos, alguns pontos que nós consideramos razoáveis, mas merecia um cuidado maior, e outros que são negativos sob o ponto de vista da proteção da vida no trânsito e da segurança da circulação viária.
Tá certo. Vamos ouvir também, para iniciar aqui, a opinião do Frederico com relação a esse assunto que a gente propôs aqui de forma geral, como é que ele vê essa lei. Frederico, por favor. Bom, como colocou o Fernando, né, o projeto inicial foi encaminhado pelo governo federal, e desde 97, quando o Código de Trânsito foi editado, é a primeira vez que o presidente da República encaminha ao Congresso, né, inicialmente pela Câmara dos Deputados, uma proposta de alteração significativa do Código de Trânsito brasileiro. Até então, algumas modificações, as modificações realizadas foram pontuais, né, inseridas propostas pelos parlamentares ou eventualmente uma medida provisória. Mas dessa oportunidade, então, houve um projeto mais robusto, mais amplo, né, que passou aí por um processo de discussão, ampla discussão na Câmara dos Deputados. Então foram realizadas diversas audiências públicas, né, contando com a participação, o Denatran fez presente em todas elas, entidades dos órgãos de trânsito, os agentes de trânsito, o setor produtivo, a academia, ONGs, né? Então tivemos aí uma participação social bem efetiva, os temas foram amplamente discutidos e debatidos. Depois essa matéria passou pelo Senado Federal, né, recebeu um texto, muitas modificações, diversas emendas, centenas de emendas foram apresentadas na Câmara, né, chegou então um texto aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Esse texto foi ao Senado, recebeu contribuições também dos senadores e voltou para a Câmara, foi então encerrado, finalizado, né, e como o deputado Léo colocou, o presidente da República, ao sancionar, então fez alguns vetos aí, promoveu alguns vetos que serão apreciados pelo Congresso Nacional em breve, né? Então, assim, de um modo geral, realmente foi um texto, um avanço. A gente teve diversas melhorias no texto, sobretudo assim, na questão do processo administrativo, na simplificação, na transformação dos processos para os órgãos de trânsito, né, que no primeiro momento fala assim, isso aí não tem impacto na segurança, mas tem. Né, os órgãos, eles, à medida que simplificam os procedimentos, eles podem alocar os recursos humanos, ou atualmente assim, assoberbados por atividades administrativas, para as atividades fim do órgão de trânsito, qual seja a fiscalização e a evitação para o trânsito. Então, tivemos alguns avanços em termos também de segurança, conforme colocou aí o Pedrosa. A gente tem, por exemplo, uma proposta encaminhada pelo Senado Federal, introduzida pelo Senado, que traz aí a impossibilidade de penas alternativas para os crimes de trânsito em que houver envolvimento, consumo de álcool ou drogas, né? Tivemos aí alguma questão relacionada às cadeirinhas que foram trazidas, a exigência da cadeirinha para o Código de Trânsito. Até então ela era só prevista em resoluções do CONTRAN. Então, assim, a gente teve sim alguns pontos, né, de avanço, não só na questão do processo administrativo, mas também na segurança do trânsito. Tá certo, a gente vai falar sobre esses pontos, 2 desses que você citou aí, mas vamos começar, eu vou propor para vocês, e aí a gente de forma organizada, né, consegue todo mundo falar a respeito, porque é importante nós ouvirmos as opiniões de vocês 3, com relação à pontuação. Nós temos agora a informação de que nós teremos a suspensão da CNH quando atingir a pontuação em 12 meses, 20 pontos com 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos com uma infração gravíssima e 40 pontos sem infrações gravíssimas, independente da tipificação dessas infrações, a suspensão da carteira. E os condutores profissionais que tem gerado um pouco, né, de controvérsia com relação a esse assunto, porque quem exerce atividade remunerada tem a carteira suspensa com 40 pontos, independente da gravidade dessa infração. A opinião de vocês com relação a essa parte do texto, qual que é? A gente pode iniciar pode ser pelo Fernando? Obrigado pela oportunidade. Esse é um dos poucos pontos negativos que os especialistas de trânsito e principalmente as entidades de vítimas de trânsito identificam. Consideramos isso como um estímulo ao cometimento da infração, né? Porque hoje a margem de pontos era de 20 em 12 meses e passou a ser escalonada até os 40 pontos. E para o motorista profissional, que sob o argumento de que eles estão mais expostos porque trabalham o dia inteiro
dirigindo, estão mais expostos à infração, nós entendemos que exatamente porque são profissionais e porque trabalham com um instrumento que, se for mal utilizado, de meios de transporte se transforma em uma arma letal, nós achamos isso que não foi positivo, né, o aumento da pontuação. E também achamos até, tudo bem, eu não sou um advogado, não entendo de leis, mas acho que essa distinção sobre o ponto de vista da categoria, eu acho que não deveria ser estendida a todos, porque não vejo sentido se estabelecer um privilégio para uma determinada categoria que está mais presente no trânsito e que conduz veículos até que são mais letais, né? Os veículos de transporte de carga representam 4% da frota, se não me engano, o Frederico pode me corrigir, e respondem por 51% das mortes violentas. Então, é um pequeno percentual em termos de frota, mas com um grau de letalidade gigantesco. Então, entendemos que o transporte profissional, seja ele de carga, de passageiro nem citar, né? Porque é uma carga que a gente não pode estabelecer valor, né? A vida humana não tem preço. Então, julgamos que, nesse aspecto, houve um retrocesso significativo e que vai representar, sem dúvida, na nossa opinião, um aumento do número de infrações e enfim, por conta desse alargamento da pontuação. Tá certo. Frederico, a sua opinião? Bom, o que acontece aí, os propósitos dessa mudança, exatamente de dar mais efetividade à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ocorre o seguinte, o limite de 20 pontos, ele era, na grande maioria das vezes, facilmente atingido. Os órgãos de trânsito não conseguiam instaurar o processo administrativo. Em média, os órgãos iam abrir o processo quando alguns condutores já estavam assim, com 50, 40 pontos. Então, por isso, houve então a ampliação do limite, e o escalonamento ele foi exatamente para garantir, para assegurar que as infrações gravíssimas, né, elas tivessem os limites mantidos em 20. Né? Então, ou seja, é bom esclarecer, 40 pontos é para aquele condutor que não cometeu nenhuma infração gravíssima. Se ele cometeu uma infração gravíssima, esse limite é de 30 pontos, e quando o infrator tiver cometido 2 ou mais gravíssimas, aí mantém os mesmos 20 pontos. Então, ou seja, exatamente para preservar, né, aquelas infrações menos agressivas, a gente tem aí uma tolerância um pouco maior. O caso dos condutores profissionais, exatamente por afetar a capacidade econômica desses condutores, né? Então, uma suspensão do direito de dirigir, ela acarreta assim, não só a questão da locomoção, mas compromete a renda familiar de diversas pessoas, né? Porque eles vivem disso. Então, essa foi a proposta encaminhada, né, pelo presidente Bolsonaro e foi acolhida pelo Congresso Nacional. Tá certo. Deputado, o senhor concorda? E agora nós temos 2 pontos aqui, né? Não vou perguntar o lado, mas a sua opinião. Veja, eu ouvi atentamente o Fernando, conheço o Fernando, eu também cumprimento o Fernando Pedrosa aqui, e o Frederico, que são 2 pessoas que eu tenho muito respeito e tenho trabalhado em conjunto aqui. O Frederico está muito bem, eu estou na Câmara no meu 4º mandato, mas eu digo sempre que a política é a arte do possível. E eu tive a oportunidade, além de estar como parlamentar, né, já no meu 4º mandato, eu tive a oportunidade de ser presidente do DETRAN, do estado do Rio de Janeiro. E talvez tenha sido a primeira oportunidade que eu me deparei com a questão da pontuação. E lá, quando presidente, eu criei uma comissão chamada Comissão 20 Pontos para fazer exatamente essa análise, que era o foco, né, dessa questão da pontuação, como isso estava acontecendo, como a punição efetivamente poderia acontecer. E tive os primeiros embates, as dificuldades administrativas, operacionais. Isso em 2003, né, nós tínhamos o Código de Trânsito que tinha sido editado, tinha sido aprovado em 97, 98 praticamente, de 99 a 2003, nós tínhamos 4, 5 anos da edição do Código.
E eu me deparei com muitas dificuldades para poder fazer exatamente essa aplicação. Até porque os DETRANs, à época, tinham dificuldades operacionais, dificuldades até sistêmicas. E também eu entendia que essa questão da pontuação era, sim, um episódio, quer dizer, era uma instituição, um instituto que foi trazido para o nosso código, de fora também, e um instituto moderno. Isso já acontecia em alguns outros países, ainda de forma muito tímida, e o Brasil assimilou isso e assimilou muito bem. Então, isso é um aspecto positivo que nós podíamos discutir e achar que a questão do sistema de pontuação era positivo. E eu foquei também, quando fui presidente do DETRAN, numa questão, e o Fernando sabe disso muito bem, na questão dos acidentes. Por que os acidentes aconteciam? A gente criou a comissão, já existia uma comissão cidadã, nós fortalecemos a comissão cidadã, anexamos ela, ou seja, fizemos o trabalho dela, da comissão cidadã, da comissão 20 pontos, de outros trabalhos com foco nos acidentes, por que os acidentes aconteciam e quais eram as providências, além da suspensão do direito de dirigir. Veja, e aí me deparo, né, praticamente 10 anos depois, ou pelo menos 12 anos depois, com essa discussão aqui na Câmara. Eu sempre tive um posicionamento com relação a essa questão da necessidade do endurecimento ou da manutenção da efetiva cumprimento da questão dos 20 pontos. Mas vejo que, na atual conjuntura e da forma que tem sido colocado aqui, eu entendi que essa proposta poderia sim sofrer esse tipo de, vamos chamar de ajuste. E nós vamos fazer o grande teste nesse momento. Realmente, os motoristas de categoria C, D e E, que hoje, né, têm, além do exame toxicológico, passam por outras avaliações, que são avaliações importantes, vão ter sim, não uma ampliação ou um privilégio, né, me perdoe o Pedrosa que fala em privilégio, mas vão ter sim um tratamento diferenciado exatamente pelo quantitativo de horas que eles fazem em condução do veículo. E isso é razoável. Isso que eu chamo que a política é a arte do possível. Esse foi o debate. Não era um debate que iniciou com o projeto 3267. Aliás, esse debate já vem permeando a casa há muito tempo. Há pelo menos 15 anos, esse debate da questão da alteração da pontuação já tem estado aqui. Então, eu não posso ser também cego a fechar os olhos, fechar os ouvidos a essas demandas da sociedade. Nós tivemos, sim, uma avaliação, uma ponderação, e tivemos também, ouvindo os DETRANs, né, nos seus sistemas operacionais, como isso poderia acontecer. E a adequação também, o DENATRAN, nesse aspecto, foi muito importante para o debate, para a consolidação desse debate, para poder sugerir essas temáticas aqui, e essa, não vou chamar de flexibilização, que fica um termo talvez pejorativo nessa questão, mas eu dizer na questão da justiça, a pontuação justa, dos 20 pontos, 30 pontos e 40 pontos. Agora, não é de qualquer maneira, né? Não é de qualquer forma. E um outro aspecto que eu também entendo que foi essencial foi um esclarecimento com relação àquelas autuações, ou infrações ou multas meramente administrativas, que não tem a ver com comportamento, que não tem a ver com excesso de velocidade, com ultrapassagem proibida, que não tem a ver com ultrapassar esse sinal vermelho. Essas que são de comportamentais ou que são de atos, né, são sim, tem que ser rigorosamente punidas e efetivamente punidas. Agora, aquelas meramente administrativas, de não transferir o veículo, a placa do veículo, algumas coisas que são administrativas, elas também não entram nesse cômputo dessa pontuação da autuação. O que importa no final na realidade, o que nós estamos buscando é que, quando a pontuação for alcançada nesse sentido, é que efetivamente esse indivíduo, esse motorista, seja punido, tenha seu direito de dirigir suspenso. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, é isso que, quando nós discutimos a lei aqui, ao convencimento dos meus colegas, tanto deputados quanto senadores, foi a proposta do desenho que nós fizemos e essa sugestão do texto. É o texto ideal?
não vamos conseguir o texto perfeito, mas do que nós tínhamos, para onde nós chegamos, eu considero um grande avanço. Bom, tá certo. A gente podia fazer uma pequena observação, são argumentos absolutamente muito importantes, que eu me rendo a todos eles, ao do Frederico, do deputado, e eu só queria acrescentar o seguinte, exatamente como um dos pontos positivos apresentados pela nova legislação foi transformar em advertência aquelas multas que não ofendem, que não ameaçam a vida, né, e a segurança da circulação, que eu imagino que seja o volume maior de infrações que implicariam em notificações e que somam pontos para a suspensão, nós imaginamos que exatamente com esta possibilidade de transformar infrações de natureza leve e média em advertência, você teria folga para poder fazer o processo administrativo de suspensão daqueles condutores contumazes que as estatísticas do passado indicavam, não sei se mudou, que era uma parcela muito pequena. 5% dos condutores brasileiros são infratores contumazes, mas são um 5% bastante letal e perigoso. Esses é que precisam ser rigorosamente punidos e, se possível, até afastados, né? Porque entendemos que a carteira de habilitação, diferente de um título de eleitor, diferente de uma carteira de identidade, não é um direito do cidadão, é uma conquista. E, como conquista, ele precisa ter condições, se habilitar para aquilo, né? E, portanto, ela é uma autorização precária, porque a gente precisa renovar essa autorização de tempos em tempos, provando que continuamos capazes, né? Então, essa é a nossa posição, mas os argumentos apresentados pelo Frederico e pelo próprio deputado Gleal são bastante razoáveis, mas pontuamos aqui que não é um estímulo à impunidade. É preciso fazer por onde, né? Como foi mais ou menos, foi isso que eu entendi aqui do que você falou. E agora a gente vai fazer um breve intervalo e vai voltar falando exatamente sobre o que o Fernando falou, sobre esse motorista letal, que muitas vezes é um motorista que está embriagado, que sai por aí dirigindo sem nenhuma responsabilidade. O que a lei fala a respeito desse tipo de motorista, desse tipo de conduta no trânsito? A gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o Câmara em Pauta, hoje a gente fala sobre a nova lei de trânsito, a Lei 14.071 de 2020. A gente recebe 3 convidados aqui para falar a respeito dessa lei. A gente recebe o Frederico de Moura Carneiro, que é diretor-geral do Denatran e presidente do CONTRAN, o deputado Hugo Leal Melo da Silva, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, e o Fernando Pedrosa, a quem eu peço desculpas, porque não citei no primeiro bloco a ONG Trânsito Amigo, não é, Fernando? Que é especialista também em prevenção e educação para o trânsito. A gente conversou aqui já no primeiro bloco a respeito de algumas questões dessa lei e vocês citaram em alguns momentos a segurança no trânsito e algo que foi citado também com relação a, por exemplo, um condutor, né? A responsabilidade, a gente assistindo aqui, ouvindo vocês falar, não tem como a gente não pensar na responsabilidade que a gente tem quando pega um carro, uma moto, um caminhão, porque acaba se tornando, se usado de maneira errada, uma arma. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade com relação a isso. E a gente vai falar agora com relação à mudança na lei a respeito de um condutor embriagado ou sob efeito de alguma substância tóxica, se é que a gente pode dizer assim. A lei até então dizia que a pena poderia ser convertida e não necessariamente somente com restrição de liberdade. Isso acabou, não existe mais essa conversão em serviços, é isso, a gente pode começar, eu estou sempre começando pelo Fernando, vamos começar pelo Frederico, pode ser, Frederico? Claro, vamos lá. A respeito disso, porque isso foi uma mudança bastante importante, que eu não sei se inibe, mas de alguma maneira a gente tem que tentar inibir as pessoas de beberem ou de usarem qualquer substância que vai alterar ali o discernimento e pegar um carro.
Não, isso aí realmente é um dos grandes fatores que ocasionam acidentes de trânsito, né, e levam a mortes e lesões aí em milhares de pessoas todos os anos no Brasil. Até o deputado Hugo Leal está aqui presente conosco, né, um dos pais da lei seca, né, em 2008, que estabeleceu a tolerância zero para o condutor que consumir álcool ou droga, né, e assumir o volante. Então, a legislação brasileira, nesse quesito, é uma das mais rigorosas no mundo, né? Então, ou seja, o rigor total quanto à proibição do consumo, da combinação álcool e direção, né? E, recentemente, agora com a proposta encaminhada no Senado Federal, alterando aí essa possibilidade, vedando a possibilidade de aplicação de pena alternativa para crimes de trânsito em que o condutor esteja alcoolizado ou sob efeito de droga, isso aí é um grande avanço, né? Ainda que haja aí algumas correntes doutrinárias, aí, jurídicas, uma discussão jurídica a respeito da eficácia dessa medida ou não, ou seja, da possibilidade, da juridicidade dessa medida, mas, assim, de fato, ela traz aí um recado muito forte ao condutor, né, que pensar ainda em fazer uso dessa combinação fatal, né, que é álcool e direção. E isso aí nós temos certeza que vai reprimir um pouquinho e talvez assim de uma maneira até bem acentuada essa prática, né? Então isso aí realmente é comprovado, estudos e mais estudos comprovam que compromete a capacidade psicomotora do condutor, né? Não há como contestar isso, né? Então, e o deputado Hugo Leal defendeu muito isso quando tramitou esse processo na Câmara, ou seja, mas por que não pode uma tacinha, um copinho? Não, é zero mesmo, porque isso aí já afeta e dá um recado para a sociedade que o Estado, né, que a própria sociedade não admite esse tipo de conduta, né? Então, assim, cada vez mais foram incorporadas penalidades mais agressivas, né? Então nós temos aí hoje a infração gravíssima, a aplicação da multa vezes 10, a suspensão imediata da carteira por 12 meses, né? E agora, caso cometa o crime de trânsito, né, tem essa vedação da aplicação de pena alternativa. E já havia também um aumento também na pena, né, por conta, caso o juiz optasse pela pena de reclusão, né, então já tinha também uns limites bem acentuados. Então, a gente realmente enxerga com muita clareza um avanço nesse sentido, nessa nova lei 14.071. Deputado? Veja, é interessante essa mudança, e essa mudança eu tenho que fazer o reconhecimento aqui ao senador Fabiano Contarato, senador que foi delegado da área da Delegacia de Acidentes de Trânsito em Vitória, no Espírito Santo, e também em conjunto aqui com vários outros parlamentares, inclusive com o meu trabalho também, com a minha participação, ver essa modificação. Eu me lembro muito bem que eu tive a oportunidade de fazer a alteração do artigo 312, proibindo, esse artigo 312 falava das penas alternativas, proibindo que os crimes de trânsito, mesmo que aqueles que tenham sido acidentais, né, aqueles que seja um homicídio culposo, lesão corporal culposa, mas que tenham sido por uma situação até acidente ou uma inadvertência, mas são crimes. Eu trabalhei, inclusive com a ONG Trânsito Amigo, então o presidente Fernando Diniz, para que os crimes desse sentido, eles não tivessem penas transformadas naquelas prestações de serviço que seriam doação de cesta básica. E isso nós fizemos há uns 4, 5 anos atrás, a transformação desses crimes de trânsito, a aplicação de penalidades alternativas teriam que se dar em estabelecimentos hospitalares, especialmente para estabelecimentos que tratam de recuperação das pessoas que são acidentadas ou pessoas que têm dificuldade de mobilidade. E quando você vai visitar uma dessas instituições, nós podemos falar aqui o próprio Hospital Sara Kubitschek,
a Sociedade Pestalozzi, várias instituições lá no Rio de Janeiro, a Associação Fluminense de Reabilitação, a BBR. Quando você sugere isso numa parceria com os juízes, com as varas de execuções penais, quando você sugere que a punição desses criminosos, dessas pessoas que têm condenação, sejam feitas em instituições dessa natureza, a característica e o índice de recuperação ou de uma reavaliação é muito grande. Então, este era o que estava previsto no 312A, e foi uma modificação também proposta aqui pela Frente Parlamentar do Trânsito Seguro e também de minha autoria. Agora, outro motivo de preocupação foi essa modificação do 312B, que é exatamente para esses crimes que são crimes de conduta, crimes que as pessoas assumem esse risco, ou seja, como disse o diretor-geral do Denatran, Frederico, a questão do álcool em direção, a questão do excesso de velocidade, a questão do veículo não estar em condições, nem o veículo, às vezes, nem o motorista está em condições, e ele mesmo assim assumir o risco, esses aí que nós chamamos de homicídio, e podem aí caracterizar homicídio culposo. Eu não vou ficar nessa lógica, apesar de ser um profissional da área de direito, conhecer, respeitar, debater profundamente isso. Quando ocorre esse tipo de crime, de homicídio ou de lesão corporal grave, nós temos que dar o tratamento de criminoso, de como se fosse uma arma de fogo, uma coisa intencional. Mesmo que esse dolo seja eventual, mas é intencional. Então, essa característica, quando nós fazemos essa modificação, define que para este tipo de crime, para esse tipo que não podemos tratar como um acidente, tem que ser tratado como crime, não pode haver aplicação de penas alternativas. Tem que ser o tratamento mais rigoroso da lei. Por isso, essa modificação terá um impacto, sim, nas próximas avaliações, nos próximos julgamentos, é assim que nós esperamos. Não aplicar nenhuma pena alternativa para estes crimes que envolvam álcool e direção, como diz o Frederico, mas aqueles que envolvam o excesso de velocidade, aqueles que envolvam a negligência no tratamento das questões do trânsito, né? E, recentemente, nós tivemos um caso bem clássico, um caso aí que, infelizmente, vitimaram 42 pessoas num acidente de um ônibus, parece que, salvo engano, indo para Itaguaí, em São Paulo, e um acidente com um motorista, ainda está em fase de levantamento da situação dele, mas você vai dizer assim, mas isso foi um acidente? Isso não foi um acidente, isso foi uma tragédia, e se trata de um homicídio, né? Um homicídio aí podendo ser caracterizado de homicídio qualificado. E veja também que me parece, pelas primeiras informações, eu não quero ser precipitado, que o próprio motorista da carreta, que inclusive veio a falecer, também não estava habilitado. Olha, são essas características, esse tipo de punição que nós precisamos ser mais efetivos. Como disse ali o Fernando Pedrosa, com o tratamento a esses infratores contumazes e aos criminosos do trânsito. Nós não podemos ser condescendentes. Assim como o Brasil não aceita mais nenhum processo, crime de corrupção, não aceita mais os crimes de milícia, de tráfico entorpecente, os crimes de trânsito, quando elevados a essa condição, não podem ser tratados de forma como meramente acidental. Não dá. É isso que nós precisamos enfrentar. O Legislativo está fazendo a parte dele, o Executivo está fazendo a parte dele, e precisamos aí do Judiciário e do Ministério Público. Certo. Fernando? O deputado acabou de me dar a deixa, né? Porque existe um conceito clássico que diz que a violência no trânsito é fruto da combinação de 3 elementos: a via, o veículo e o ser humano, né? E também eu costumo dizer que a peça mais importante, aquilo que vai evitar o acidente, essa peça ela funciona exatamente dentro do carro, entre o volante e o assento. É o ser humano. É aquele cidadão que está conduzindo o veículo que vai ter a responsabilidade pela qualidade do trânsito e pela harmonia da circulação. Eu comparo muito a nossa
tragédia do trânsito é a questão de saúde, né? É uma doença social que nós vivemos, nós precisamos mudar comportamento e para essa doença social, a vacina, que é exatamente a educação, né? E também na linha da abordagem da saúde, a medicina moderna hoje trabalha muito mais com ações preventivas do que curativas, né? Curativa é você tratar da doença já disseminada. Então, no trânsito, o que a gente tem que tentar combater é a possibilidade da ocorrência do acidente, né? As ações preventivas. Então, o deputado Leal, que é o verdadeiro pai da lei seca, porque ele foi o relator da medida provisória que se transformou na lei seca, hoje nós temos esse instrumento, que é um instrumento de fiscalização, que é o etilômetro aferido, mas a lei trata de álcool e outras substâncias psicoativas. E para esse tipo de substância, que são as drogas ilícitas, não há ainda um instrumento homologado, com credibilidade para se fazer a fiscalização. Então, hoje nós já temos um instrumento fabuloso, eu acho que é um modelo que o Brasil oferece ao mundo, que é o exame toxicológico, que se exige por uma exigência legal da lei que regulamentou a profissão do caminhoneiro, na verdade, a profissão do transportador de carga e passageiro, que é o exame toxicológico, que é feito antes da emissão da carteira, quer dizer, antes que esse cidadão, usuário regular de drogas, detenha o direito de conduzir um veículo pesado, altamente letal e perigoso, ele precisa comprovar a condição de que ele tem atenção, reflexo e não é usuário de droga. Então, eu vejo assim, o foco todo deve ser na educação, né? É claro que a fiscalização é fundamental, mas a fiscalização ela é sempre pontual e eventual, né? Já a ação educativa, já a ação que antecede a concessão da carteira, ela é absolutamente precisa. Então, eu vejo assim, a gente precisa focar muito no ser humano, né? Para defender, na escala de vulnerabilidade, os pedestres, os ciclistas, motociclistas, e punir, educar, orientar, não nessa ordem necessariamente, os condutores. Tá certo. Fernando, a gente está quase encerrando o bloco. Eu vou pegar aqui um gancho no que você falou a respeito da fiscalização. Nós temos sido eficazes com relação a fiscalizar as ações no trânsito? Perguntando para mim? Sim. Com certeza não, mas não é uma falha das autoridades de trânsito, ela, pela dimensão do país e pelo volume gigantesco de condutores habilitados de veículos de circulação. Quer dizer, é impossível que cada condutor tenha o seu fiscal particular. Então, a fiscalização precisa estar na consciência desse cidadão. A gente vê isso, quem viaja pelo mundo, vê em alguns países civilizados, o comportamento do condutor e o comportamento até do pedestre também, que só atravessa a rua, apesar da rua estar deserta, ele só atravessa quando o sinal está aberto para ele. Então, esta vai ser a grande mudança de paradigma no Brasil, né? Essa visão de que o trânsito é um ambiente democrático, onde devem conviver em harmonia veículos e passageiros. A consciência de que trânsito significa mobilidade humana e não o privilégio do veículo automotor. Então, são conceitos que a gente precisa ir trabalhando de forma bem didática e sem interrupção, para que a gente consiga mudar esse quadro de extrema violência e que a fiscalização só em si não resolve. Fiscalizar, educar e cada um saber a responsabilidade do seu papel, como você comentou aí a respeito do pedestre, né? O pedestre também tem que saber que precisa se cuidar no trânsito, porque o carro, o veículo, ele se torna uma arma, e se a gente não tomar cuidado também ao atravessar uma rua, como você falou, não importa que o sinal está aberto, tá? Não tem carro, você tem que aguardar a sua vez, né? Tem que aguardar, porque, enfim, é muito rápido, e você não sabe de onde é que vai surgir um carro, então se arriscar por causa de, às vezes, poucos segundos, é uma grande bobagem, né? E às vezes a gente acaba caindo nessas tentações de, vou correr ali, vou fazer, e o final pode ser
trágico, como você comentou aqui com a gente. A gente vai fazer mais um intervalo bem rapidinho, a gente volta no próximo bloco, o último do programa, para falar um pouco mais sobre a nova lei de trânsito. Se você não sabe, ainda em abril, você vai ter que seguir aí as regras da nova lei de trânsito, que é importante estar atento e saber exatamente o que a gente precisa fazer, o que mudou, o que melhorou nessa lei, como é que a gente vai ter que agir nas ruas a partir de abril, de preferência, né, todos os dias já a partir de hoje, fazendo o certo. A gente volta já. De volta com o Câmara em Pauta, a gente fala hoje sobre a nova lei de trânsito. Para isso, temos aqui 3 convidados que a gente recebe virtualmente por conta do momento que a gente vive: o Fernando Pedrosa, o Frederico de Moura Carneiro e o deputado Hugo Leal. A gente já fez 2 blocos aqui, falou a respeito de algumas alterações, de questões que vão mudar, que vão continuar, enfim. Alguns pontos da lei tratam aqui sobre a obrigatoriedade de crianças até 10 anos ou 1,45 m de andarem na cadeirinha, né? Eu acho que isso é muito, eu como mãe falo aqui, é aquela coisa da nossa parcela de responsabilidade. Tem que colocar na cadeirinha, às vezes você escuta, mas meu filho não gosta, mas ele chora. É melhor chorar por causa de uma, né, de uma vontade do que por conta aí de uma tragédia. Então, foi mantido, isso foi discutido há algum tempo, seria ou não, né, houve essa dúvida, está mantido, então, as crianças que andam em moto agora acima de 10 anos e não mais 7, né, e moto é um assunto que a gente vai falar aqui porque é o corredor, né, não é, deputado, o corredor que está sempre aí sendo discutido, é um assunto que, inclusive, entrou nos vetos, é um dos temas de veto da lei, é isso? Exatamente. Primeiro, a discussão da cadeirinha, né? A cadeirinha, o ideal, né? Aliás, tem algumas entidades que fazem isso, e isso é muito positivo, que essa questão da cadeirinha fosse disseminada pelo país todo e algumas entidades, ONGs, inclusive, pudessem trabalhar nessa lógica da substituição da cadeirinha, ou seja, aquelas famílias que às vezes não têm condições de comprar as melhores cadeirinhas ou buster posteriormente, porque a criança vai crescendo, passa igual berço, carrinho de neném, porque às vezes você tem um filho ou 2 filhos, ainda utiliza. Depois isso ali fica o berço e o carrinho de neném, você vai fazer uma doação. E na realidade eu acho que já existe, inclusive a minha colega a deputada Cristiane Aredi tem lá em Curitiba uma entidade que faz exatamente esse trabalho. Ela recolhe as cadeirinhas de vários locais, pessoas que já não estão utilizando, para fazer um sistema de mutirão, de cessão, de empréstimo, porque isso é importante. Veja, a sociedade precisa se mobilizar para isso. Não é só deixar isso só na responsabilidade dos pais, é claro, a principal responsabilidade sempre será dos pais. Mas, às vezes, alguns têm dificuldade. E isso é um tema que eu digo que nem deveria estar na lei, porque é uma questão de segurança da família. Então, é uma preservação. Você sempre vai querer o melhor para os seus filhos. Eu penso assim, tenho 2 filhos, graças a Deus, já formados, maduros, mas essa foi uma primeira lógica. Talvez há 20 anos atrás, 22 anos atrás, 25 seja, a cadeirinha não era o essencial, mas a gente comprou a cadeirinha porque achava que era importante para transportar a criança com segurança. E isso tem que ser uma lógica, a disseminação dessa proposta. Repito, não é a legislação que impõe essa condição, não é só a legislação, a regulamentação e a fiscalização, é a conscientização, assim basicamente como a questão da lei seca, porque a lei seca é a legislação, é a regulamentação e é a imposição através da fiscalização, tem resultados, mas aí por uma prática hedionda de beber e dirigir que já está sendo banida, se Deus quiser, da nossa sociedade. Agora, a cadeirinha não, né? A cadeirinha nós precisamos fazer um trabalho de conscientização e de compartilhamento desse tipo de instrumento, que, repito, da mesma forma que a criança, quando vai crescendo, ela vai ter que modificar esse propósito, e é caro, não é barato, por mais que a gente se incentive, estimule, reduza, a gente está trabalhando para tirar todos os impostos que possam incidir sobre esse instrumento, que é segurança também, segurança veicular, nós estamos tendo dificuldade, mas acho que a lógica preservou, e a questão da cadeirinha aí sim, né, tem sido
vai continuar sendo fiscalizada, vai continuar sendo punida para que essa conscientização chegue cada vez mais. Agora, a questão do corredor de moto, né? É impressionante. Isso, na edição do código, também, isso lá em 97, essa matéria foi, né, constou do código original, o Código de Trânsito, da Lei 97, agora me falhou aqui o número do projeto, da lei. 903. Alguém salvou. É isso aí. É tanto número aqui ultimamente que eu estou atendendo a uma outra demanda aqui, que vai uma matéria hoje para plenário, eu tenho algumas emendas, então eu estou cuidando, falando aqui com você, mas cuidando também de outros temas aqui que estão na pauta de hoje. Mas a questão já esteve lá no artigo, sabe, artigo 57 do Código, a regulamentação desse chamado corredor, que na realidade não é corredor, na realidade é espaço de segurança dos veículos, né? Porque eles têm que ter um espaço. E aí acabou virando um corredor virtual. O que nós pretendíamos exatamente nessa proposta, ao invés de nós ficarmos dizendo assim, é proibido, puro e simples, e todo mundo circular, é notório isso, então vamos regulamentar isso, vamos trazer uma lógica, e esse corredor, entre aspas, só poderá ser utilizado caso o trânsito esteja parado, porque os acidentes acontecem exatamente quando esse corredor é utilizado com o trânsito em movimento, porque os carros, a tendência dos carros é mudar de faixa, ou permitindo ou não permitindo ali, uma situação, e aí onde acontecem os principais acidentes com motocicletas e os veículos. Então, a lógica foi o seguinte, vamos assumir esse conceito, esse instituto do corredor e tratá-lo assim, vamos deixar ele ser utilizado exclusivamente quando o trânsito estiver parado ou lento, porque a história das ciclofaixas, das faixas exclusivo para motocicleta, isso acabou, infelizmente, também não consolidando. Em ambientes, em áreas que você puder fazer, ótimo, mas normalmente não consegue. Então, o que nós pretendimos é estabelecer uma lógica para aquilo que já é uma prática. Então, nós estaríamos ali estabelecendo um princípio legislativo. Porém, entendeu ali, mais uma vez, eu repito, até fazendo uma brincadeira, já foi vetado 3 vezes esse dispositivo, já pode até pedir música, né, num programa tradicional de domingo, aí, quando faz 3 gols, aqui nós já fizemos 3 vezes, mas eu digo, não é aqui da minha ideia abrir, flexibilizar, vamos deixar fazer tudo como do jeito que é, sem noção. Não, nós temos aqui uma proposta, e a proposta era razoável repito, de uma coisa que já está institucionalizada. O brasileiro é assim, se o brasileiro perceber que já institucionalizou, independente se tem essa questão da previsão legal ou não previsão legal. E por isso que eu entendia que nós já tínhamos maturidade suficiente para avaliar isso. Até porque, aí falo uma prática que hoje está acontecendo em vários municípios, no município do Rio de Janeiro também isso tem acontecido, a criação dos bolsões, né? Você tem a faixa de pedestre e você tem à frente da faixa, um pouco antes da faixa, dependendo os bolsões que a gente chama das motocicletas. O que acontece é que os veículos, quando o trânsito está parado, as motocicletas, elas vão à frente, ficam à frente dos veículos, porque na hora da arrancada elas saem na frente, porque é uma lógica. Isso no mundo todo, eu conheci isso há 15 anos atrás, mais um pouco, em Taiwan. Eu vi esses bolsões já acontecendo e, na prática, isso dá agilidade ao trânsito. Ora, se já tem a lógica dos bolsões, como é que as motos vão alcançar esses bolsões? Imagino que passando por esse corredor. Então, o que o nosso desejo era regulamentar, ou seja, dar qualidade, dar legalidade a uma situação que já está institucionalizada e a gente fica tentando a todo momento apagar ou proteger o sol com a peneira. Então, era uma questão de enfrentamento, esse veto foi apresentado, e vamos, mais uma vez, ao embate, ao debate, é isso que é importante também. E é por aí que segue o caminho. Fernando, sobre as cadeirinhas, você faz parte, né, da ONG Trânsito Amigo, você acredita realmente na eficácia? Acredita que as pessoas estão
preparadas, estão usando, independente, né, a gente tem aí a lei, mas independente disso, como que você vê a questão especificamente da cadeirinha, como é que as famílias lidam com isso? Porque o que eu vejo de criança andando em pé no banco traseiro, meu Deus, é muita coisa. Não, isso acontece, é verdade. Eu começo até dizendo o seguinte, o deputado com certeza, e o Frederico, acho que sim, você estaria fora dessa classificação, mas nós somos os sobreviventes, né? Eu, quando minhas filhas nasceram, não usei cadeirinha. Eu agora sou avô e vejo o quanto isso é importante, né? Eu precisei, olha que eu sou alguém instruído, com boa formação, e não me dava conta disso porque me faltava exatamente a orientação e educação. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que reúne exatamente os médicos que acabam cuidando da tragédia do trânsito, né, porque uma colisão que provoca trauma, então são os médicos traumatologistas que cuidam disso, já adotaram um protocolo procedimental. Toda vez que eles atendem uma pessoa grávida, eles já fazem uma orientação pelo uso da cadeira. O deputado mencionou o trabalho do Bipetran, que é essa entidade do Paraná, da deputada Cristiane Ared, que é vítima de trânsito também, perdeu seu filho primogênito num acidente famosíssimo, porque envolveu um parlamentar estadual. Esse exemplo que ela deu, nós vamos tentar adotar aqui no Rio de Janeiro também, é um pouco complicado, porque você precisa de uma infraestrutura, mas nós vamos entender como a gente pode fazer essa reciclagem desse material de forma que ele possa ser aproveitado. E é fundamental o trabalho da imprensa, e eu agradeço a oportunidade que você nos dá, porque é fundamental a gente criar essa consciência e a gente só consegue isso com divulgação, né? Então, a cadeirinha é digamos, um equipamento de proteção individual tão importante como é o cinto de segurança, né? Uma criança no colo de uma mãe, no caso de uma colisão, vai funcionar como um airbag, né? Essa mãe vai ser imprensada com o painel do carro ou contra o banco dianteiro e vai ser protegida pelo corpinho do seu filho. Então, é um pouco agressivo o que eu estou falando, a gente tem que trabalhar com essa conscientização, mostrando os riscos, para que a pessoa adote espontaneamente, não por uma exigência legal, o uso desse equipamento de proteção, né? Na questão do corredor, eu concordo rigorosamente com o que o deputado falou, acrescentando que hoje a maior vítima do trânsito é o motociclista, principalmente nas regiões norte e nordeste, né? O seguro DPVAT cobra muito mais caro do motociclista do que um condutor de veículo de passeio. E só se justifica pelo alto grau de participação nos acidentes e pelo pagamento do prêmio, né, que é da lesão ou pela morte do motociclista. Frederico? Bom, essa questão da cadeirinha realmente é muito importante, até porque trata, né, como o Pedrosa colocou, do ser mais vulnerável, né, que nós temos, que é a criança, né? Então, a sua estrutura óssea e corporal realmente ainda está em processo de formação e precisa desse amparo. O Fernando também colocou, no bloco anterior, que ele mencionou a questão da fiscalização e a educação, né? Nós temos aí um terceiro pilar da segurança no trânsito, que é o da engenharia. Ou seja, considerando que as leis estão aí, o condutor vai descumprir, né, ou até mesmo respeitando as leis, ele vai eventualmente errar, vai falhar, porque somos seres humanos, né, erramos, falhamos, e falta-nos perícia, falta atenção, enfim. E aí precisa da engenharia para acolher e absorver essa falha, né? Então a gente tem a engenharia viária, ou seja, uma infraestrutura que possa permitir uma perda de controle, né? Uma defensa metálica, um guarda-reio, uma área de escape em rodovia, dispositivos para moderar a velocidade, redutores de velocidade. E nós temos também a tecnologia, a engenharia veicular, né? Então, ou seja, sejam os equipamentos, como colocou, um airbag, né, as barras de impacto lateral,
E o equipamento, o dispositivo de proteção, de retenção de crianças, a cadeirinha, é um instrumento de engenharia que vai acolher a criança, proteger a criança, né? Então é importantíssima aí essa introdução no CTB dessa exigência. O CONTRAN está regulamentando a questão da idade, adequação da idade ao peso e à altura, que o texto agora fala isso, né? Não basta mais a idade, tanto que há uma altura mínima de 1,45 m para a criança possa deixar de usar o dispositivo, né? O assento de elevação. Então, isso vai ser regulamentado para orientar a fiscalização de como verificar se aquele condutor está utilizando o equipamento para a idade certa, para a altura e peso adequado para o seu filho. Bom, com relação às motocicletas, realmente é indiscutível assim, o risco maior a que esse tipo de condutor está submetido a envolvimento de acidentes no trânsito, né? Um dos pontos também a serem discutidos pelo CONTRAN no ano de 2021 diz respeito à formação desse condutor. Hoje nós temos uma resolução que exige, né, a realização do exame de direção prático em via pública, né, mas isso não foi implementado. Então nós precisamos, ou seja, obrigar, né, trabalhar junto aos DETRANs para que exijam, implementem, disciplinem essa verificação, porque hoje, para você tirar uma carteira de habilitação na categoria A de motocicleta, o exame é todo realizado numa prova fechada, né, ou seja, longe das condições reais de trânsito. O condutor ali, o examinado, ele sequer passa de primeira para segunda marcha, ou seja, então não há como aferir e testar a habilidade desse condutor para enfrentar as condições reais de trânsito no dia a dia. Então, há um trabalho muito importante a ser feito e nós vamos conduzir essa revisão dessa resolução e a implementação efetiva dessa resolução na prática para que a gente possa medir e testar e avaliar adequadamente o condutor de motocicleta, né? Ações também no sentido de promover campanhas educativas para o uso obrigatório do capacete. Infelizmente, a gente roda o país e verifica, sobretudo na região Nordeste, Norte, né, alegam que é por conta do clima mais quente, então muitos condutores não utilizam o capacete. Eu estive em Alagoas no mês de julho e verifiquei assim, uma triste realidade, condutores usando máscara, mas sem um capacete, ou seja, se submetem aceitam o risco, né, de bater a cabeça no asfalto, mas não pegam Covid. Pelo menos assim, tem uma incoerência, uma proteção, né, incoerente, né, com relação à vida. Então, eu acho que importante promoção de campanhas educativas nesse sentido, é o que nós vamos promover também em 2021. Em 2020, a campanha da Semana Nacional de Trânsito, essa que está aqui atrás de mim, né, Perceba o Risco, Proteja a Vida, e tivemos uma atuação voltada para o motociclista no mês de maio, né, durante o Maio Amarelo, o país fechado por conta da pandemia, e os motofretistas, né, os entregadores de alimentos, remédios, então era uma atividade que cresceu vertiginosamente nesse período, e a gente então promoveu algumas ações, tentando conscientizá-los da importância, né, do uso do capacete, de não usar o celular enquanto está dirigindo, porque é comum o entregador fica lá olhando a rota a ser perseguida, enfim, temos de fato muita coisa a fazer, né, e eu acho que a gente, com engajamento, né, de imprensa auxiliando na divulgação das campanhas, no parlamento, das ONGs, das associações e entidades, e do governo, né, não só no governo federal, mas os DETRANs estaduais e os órgãos municipais, a gente possa elevar ações mais eficazes para diminuir o número de acidentes envolvendo motociclistas. Tá certo. Bom, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente, passa muito rápido. Eu vou deixar aqui para quem está assistindo e quiser pesquisar outras questões, outros detalhes, né, da Lei 14.071 de 2020. Então, procure se informar, porque no trânsito a gente precisa ter responsabilidade com a nossa vida e com a vida do outro. Eu agradeço ao Frederico, agradeço ao deputado Hugo Leal, também ao Fernando. Digo aqui, Fernando, que eu sou uma sobrevivente, sim, viu, Fernando? Andava sem qualquer dispositivo de segurança, não tinha cadeirinha, era sem cinto, solta no banco de trás, então estamos todos no mesmo barco. Agradeço vocês imensamente pela presença aqui, sei que todos têm muitos compromissos, mas gentilmente atenderam ao nosso convite. Muito obrigada.
Obrigado a todos. Obrigada. Tchau, gente. Eu agradeço. Obrigado, abraço. Obrigada. Eu agradeço você também que esteve com a gente em mais um Câmara em Pauta. Até a próxima. Tchau.